sobre o caso do Murilo Huff? A Justiça de Goiânia concedeu um caráter provisório à guarda unilateral do Léo, o filho da cantora da Marília Mendonça, como eu bem antecipei para vocês. O pai do pequeno Léo, Murilo Huff, ele conseguiu essa guarda provisória e a criança, que tem apenas 5 anos de idade, era criada pela avó materna, a dona Ruth Moreira, e é claro que essa situação rendeu bastante, continua rendendo nas redes sociais, e o repórter Zan Viana conta um pouquinho para vocês um pouco dessa polêmica, para a gente só contextualizar um pouquinho aqui no início do programa. Olha só. Olha, vocês sabem, né, que essa polêmica está rendendo bastante. Inclusive, a gente comenta muito sobre esse assunto. A questão do Murilo, gente, enquanto os meninos colocam aí o VT para vocês, o Murilo, ele recentemente pediu a guarda unilateral. Até então, a guarda era compartilhada com a dona Ruth por 5 anos. Então, eles decidiam tudo, né? Os remédios, a escola, as brincadeiras, aonde que o menino iria conviver. Porém, ele convivia com a dona Ruth, ele morava com ela. E até então, a gente escuta muitos burburinhos nas redes sociais de que o Murilo estaria incomodado com algumas situações, por isso que ele recorreu à justiça. E os detalhes a gente confere agora. A guerra do pequeno Léo, de 5 anos, filho da cantora Marília Mendonça, está sendo disputada na justiça em Goiânia. O processo acontece entre a avó materna do menino, Ruth Moreira, e o pai, Murilo Huff. Nesse período, vídeos e declarações foram publicados. Murilo pediu a guarda na modalidade unilateral, que confere a guarda apenas a um responsável legal, enquanto ao outro é conferida apenas a regulamentação de visitas. Murilo Huff conseguiu a guarda unilateral provisória de Léo na semana passada. A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, e mais 4 pessoas morreram após a queda de um avião perto de uma cachoeira na Serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais. O acidente aconteceu dia 5 de novembro de 2021. Desde então, Ruth e Murilo tinham a guarda compartilhada de Léo. Na época, ele tinha 2 anos. A mãe de Marília Mendonça se pronunciou após a declaração de Murilo repercutir nas redes sociais. Em seu pronunciamento, Ruth diz que a justiça será feita e que o patrimônio da filha, que agora é do neto, está protegido. O processo corre em segredo, mas ambos se pronunciaram sobre a pensão e o bem-estar do menino. A avó alegou que Léo nunca recebeu pensão do pai, mas que nunca atacou a integridade de Murilo por isso. O cantor rebateu as declarações de Ruth, que ele chamou de mentirosas. Murilo postou prints de documentos que ele diz comprovarem mais de R$15 mil por mês em custos para as necessidades básicas do filho. Entre as despesas, ele citou mensalidade de escola e plano de saúde, psicóloga, babá, enfermeira, consultas domiciliares e aulas de bateria, além do tratamento para diabetes. Vocês viram aí um pouquinho, um resumo. Eu acredito que o Zan Viana foi até modesto. Ele colocou realmente as partes principais dessa polêmica que está rendendo muito. E se trata de um patrimônio de mais de R$500 milhões. Gente, é muita grana, então eles estão realmente muito minuciosos, tanto o Murilo Huff quanto a dona Ruth, em relação a essa polêmica, tá? E o pequeno Léo tá ali sem entender nada. É uma tristeza só de ver ele indo para cá, indo para lá, e a gente, claro, quer entender um pouco mais sobre as questões jurídicas. Por isso que a gente traz o nosso quadro Direitos e Deveres, para você entender um pouquinho melhor sobre como essa situação está assim, realmente desenvolvendo nas questões jurídicas e também nas redes sociais. Olha só. Quadro Direitos e Deveres. Bom, no nosso quadro Direitos e Deveres hoje vamos falar sobre esse assunto, sobre guarda compartilhada, o que realmente, né, de fato, está acontecendo com essa família, né? Então, assim, muita gente fica naquela dúvida, mas
Não era o pai que deveria ter a guarda? Por que que a avó entrou no meio? Porque entre o pai e a avó, quem é que fica, quem tem prioridade? Enfim, tudo isso a gente vai discutir hoje no programa com o advogado Renê Moura, que já está aqui do nosso ladinho e vai falar um pouco sobre essa disputa. Bom dia, Renê. Eu acredito que são muitas informações, né, em volta desse caso, mas eu acredito muito da sua competência e gostaria que você comentasse um pouquinho por alto o que pode estar acontecendo, né, qual é a diferença da guarda compartilhada e da guarda unilateral para os nossos telespectadores que ainda têm dúvidas sobre esse assunto. Bom dia, querido. Seja bem-vindo. Bom dia, Amanda. Bom dia, telespectadores. Prazer estar aqui. Bom, no Brasil a gente tem dois tipos de guarda, que no caso é a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Na guarda compartilhada, as decisões sobre o futuro da criança, relação a alimento, a relação à escola, a relação à saúde, é decidida de forma conjunta entre os responsáveis pela criança. Uhum. Já na guarda unilateral, apenas um responsável que vai decidir sobre o futuro da criança, em relação aos alimentos, em relação à saúde, à educação, o melhor para aquela criança. Eu entendi. Por exemplo, o Murilo Ruff, enfim, esse caso vazou na mídia depois que ele já tinha entrado com uma ação contra a ex-sogra dele, né, a dona Ruth, pedindo a guarda unilateral. Até então, esse caso estava em segredo de justiça. E muita gente se questionou, será que está tendo alguma confusão entre eles? Será que aconteceu alguma coisa? Será que a dona Ruth errou em alguma coisa? Até porque ela estava com a guarda compartilhada por 5 anos. Sim. Desde que a Marília morreu em 2021, o pequeno Léo mora com ela, né? E aí eles tomam as decisões, como você bem falou, na guarda compartilhada, eles tomavam as decisões juntos, só que em um determinado momento ele não conseguia mais tomar as decisões. Ela sempre tomava a frente. E em um determinado pronunciamento que ele fez nas redes sociais, ele chegou a comentar que tinha provas, que tinha realmente certeza do que estava fazendo, não estava pedindo a guarda unilateral de uma maneira assim banal, ele estava indo porque tinha certeza que ela não estava em condições de ter a guarda da criança. Então, por isso que ele pediu a unilateral. Então, assim, de acordo com suas experiências, o que pode ter acontecido? Será que a dona Ruth errou em alguma coisa tão grave ao ponto dele conseguir comprovar com o juiz que ela não tem condições de se manter com a criança? Bom, primeiro tem que ver a questão que ele é o pai da criança, né? Então, na legislação diz que a preferência é dos genitores. Uhum. Na falta de um, sim, pode buscar uma terceira pessoa, como no caso a avó. Né? No caso específico, a Marília Mendonça veio a óbito, como você disse. A guarda passou a ser compartilhada entre o Murilo Ruff e a avó da criança, a dona Ruth. Porém, por desentendimentos, como diz no próprio autos do processo, ela começou a tomar decisões de forma unilateral, apenas ela, escondendo questões sobre a saúde da criança, dizendo para as empregadas que ela não para não dizer para ele o que estava acontecendo com a criança. E isso tudo, o juiz entendeu que se configurou uma alienação parental, porque acabou afastando o Murilo Ruff das decisões da criança. Por esse motivo, o juiz entendeu em conceder a guarda unilateral para o Murilo Ruff. A gente percebe também que saiu até uma exclusiva do jornalista Gabriel Perlini, do programa da Sônia Abrão, A Tarde é Sua, né? E aí, ele chegou a comentar, Renê, que a dona Ruth, após o falecimento da filha, da Marília, ela começou uma nova empresa, né? Uma empresa chamada Marília Mendonça Produções. Nessa empresa, ela, segundo o jornalista, ela colocou não só ela como acionista, mas também fez uma sociedade com o marido e com o próprio advogado. E aí, dentro desses documentos da nova empresa, ela tá fazendo produtos com o nome da Marília, tá vendendo coisas, vendendo objetos pessoais, tá querendo realizar um filme da Marília Mendonça. E aí, segundo esses documentos, consta lá que 60% de tudo que a empresa consegue, né, atualmente, é do pequeno Léo, que no momento tem 5 anos. E 40% é dela.
Só que daqui que ele faça 18 anos, até o momento, ela segue com 100% nas mãos. Tá entendendo? Então, acredito que isso pode ter sido um dos motivos pelos quais o Murilo Ruff foi até o juiz falar que tinha alguma coisa estranha. Porque o Murilo Ruff não foi incluído nessa história. Tá entendendo? Então, assim, eu gostaria de saber se essa atitude dela, segundo o jornalista Gabriel Perlini, pode ter sido crucial para que ele tenha conseguido uma guarda provisória de forma unilateral? Com certeza pode ser um dos motivos, porque, como você disse, até a criança completar 18 anos, quem vai gerir todo o patrimônio deixado pela Marília Mendonça, que é um patrimônio grande, até hoje tem receitas das músicas delas, da música dela, quem ia gerir seria a avó da criança, né? Isso é um fator determinante, já que ela começou a afastar ele das decisões da criança, ele entendeu por bem, não, se eu sou pai, eu também tenho o direito de participar das decisões tomadas, seja no âmbito financeiro também. É importante os pais acompanharem isso, né? Até para proteger o patrimônio futuro do filho, proteger o patrimônio deixado para Marília Mendonça para o seu herdeiro, que é o filho. Entendi. No momento, o pequeno Léo está na guarda do Murilo Ruff, né, de forma provisória, até que esse caso se encerre na justiça. Mas e a dona Ruth nessa história? Como que fica? Como que ela pode estar convivendo com o Léo? Será se ela está proibida de ver o Léo? Como que funciona essas questões jurídicas? Bom, guarda é diferente de direito de visita, né? Não, o fato da guarda ser unilateral em favor do Murilo Ruff não quer dizer que ela não pode ver a criança, ela está proibida de ver a criança. Não. Na própria decisão está claro que ela pode ver a criança a cada 15 dias e feriados de forma alternada. Então, guarda é diferente de direito de visita. Bom, você também de casa pode estar mandando a sua dúvida, tá mandando também a sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp, DDD 869-9911-2011 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua dúvida, tá passando por um problema judiciário, que é uma questão bem comum. Inclusive, existem advogados especialistas nessas questões familiares, nessas questões de guarda. O Renê também está aqui falando um pouco sobre esse assunto, mas é um assunto muito comum, principalmente depois de divórcios, nessas questões de mortes na família, que é a morte do cônjuge, a questão da, enfim, divisão de bens. Então são coisas que são bem comuns em muitas famílias, e você pode também mandar a sua mensagem, tá? Aproveita, Renê está aqui, né, ao vivo com a gente e vai responder todas as suas perguntas. Bom, Renê, vamos continuar. E se porventura a Marília tivesse feito um testamento, não sabemos se ela fez, né? Inclusive é um dos assuntos também que muita gente se questiona, porque essa questão da vida da Marília, ela sempre foi, principalmente judicialmente falando, sempre foi muito assim resguardada, né? Sempre foi muito guardada a 7 chaves. E, por exemplo, se ela tivesse feito um testamento bem explicadinho, o que meu filho tem, o que meu marido tem, porque até então ela morreu já separada do Murilo. O que ele pode ficar, o que não pode, o que minha mãe vai ter, o que não vai ter. Então, se ela tivesse feito um testamento, talvez tenha feito, mas acredito que não, né? E se ela tivesse feito, então já estaria tudo bem organizado, até mesmo para o juiz decidir alguma coisa, não é isso? Com certeza, o testamento seria bem importante, principalmente no caso dela, que ela deixou um grande patrimônio, né? Então, para evitar disputas, como está acontecendo agora, ela poderia deixar claro no testamento que a guarda vai ficar com a minha mãe. Quem vai gerir os bens deixados para o meu filho vai ser o Murilo Ruff ou a mãe. Então, o testamento, sim, é muito importante nesse tipo de caso, porque vai evitar confusões, vai segurar a vontade dela, porque às vezes a gente não sabe se a vontade dela era exatamente essa que está acontecendo, né? Então, é bem importante o testamento nessas situações. Perfeito. Agora, saindo um pouquinho aqui do foco da história da Marília Mendonça, Murilo Ruff e Dona Ruth, bora falar sobre pessoas comuns, vamos supor, né? Me separei do meu marido, tenho 2 filhos, né? Adolescente, um menor de idade, enfim. E aí, como é que faz, né? Existem vários tipos de guarda. Eu já dei uma leve pesquisada de que há uma guarda de que a criança pode ficar dentro do lar de origem, e aí o pai e a mãe ficam alternando.
E existem outras também, outras maneiras de se conciliar essa guarda, de organizar essa guarda de uma maneira que todos consigam viver daquela maneira. Como é que funciona essa questão, esse primeiro exemplo que eu te dei? Bom, a guarda, a gente tem que observar antes o melhor interesse para a criança. Então, quando vai entrar com o processo pedindo a guarda da criança, seja para ser unilateral ou compartilhada, tem que se observar qual é o melhor ambiente para a criança vai ser inserida. Se o responsável pela criança vai ter aquela capacidade para cuidar da criança, se o ambiente que ela está sendo inserida é satisfatório, vai fazer bem para ela, para o desenvolvimento dela. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Não apenas a vontade dos pais, não, mas também tem que levar em conta principalmente a vontade da criança, onde ela deve ser inserida. Por exemplo, eu posso ter me divorciado, né? Mas eu sempre fui um pai ausente, e sempre a criança morou com a minha mãe e tal. E, por exemplo, ela veio a óbito, minha esposa. Aí sempre ela começou a morar com a avó ou com algum responsável. E eu, um pai ausente, resolvi criar a criança. Não, eu vou ficar agora com a criança, eu vou criar a guarda. Nem sempre o juiz vai conceder, porque tem que observar se a pessoa era ausente, se realmente a pessoa pode ser um bom pai ou uma boa mãe, se tem aquela capacidade de criar aquela criança, inserir ela num ambiente onde ela vai se desenvolver de forma boa, de forma plena, para poder ser um bom adulto, né? Inclusive, o próprio Murilo Ruff, já voltando no assunto, né? O próprio Murilo Ruff, ele está com uma agenda muito lotada, principalmente depois da morte da Marília, onde ele realmente teve uma ascensão bastante de forma profissional. Até então ele não era tão reconhecido assim naquela época que ele se relacionou com a Marília. E aí logo depois que ela veio a falecer, ele teve uma ascensão gigantesca, né? Ele realmente estourou. E aí, consequentemente, ele teve um aumento na agenda de shows, na agenda de trabalhos. E muita gente se questionou se ele teria a possibilidade de cuidar do Léo. Porque assim, a pessoa faz tanta questão de ter a guarda, mas no final das contas não tem nem tempo para a criança. Aí a criança acaba ficando com a babá, ficando com um parente, ficando, né, na responsabilidade de terceiros. E aí como que o juiz pode estar enxergando essa situação? Ele conta que diminuiu a agenda de shows, né, que faz 10 shows ali por um determinado período, mas você acha que isso pode ser levado em conta? Com certeza pode ser levado em conta, até para afetividade, né? Tem aquele vínculo que ele vai ter com o filho. O filho não pode ficar só com a babá, no caso, né? Porque com a avó da criança estava sempre presente, tinha a família ali próxima, né? A gente não sabe se com o Murilo Ruff, com a agenda de shows dele, mesmo ele diminuindo, ele vai ter aquela condição de estar sempre com o filho, de realmente se ele vai estar focado ou vai ter a cabeça para decidir agora sobre as questões do filho. Porque às vezes ele pode ele tem um problema de saúde, a criança, por exemplo, ele não vai estar disponível no momento porque ele está fazendo um show. Então tudo isso o juiz tem que ser levado em conta, até para decidir o que é melhor para a criança. Realmente são decisões cruciais para o convívio de uma família, de qualquer família, independente se está em jogo aí um patrimônio milionário ou não. Então, assim, são decisões cruciais, então é importante que você fique atento, se você está passando por esse problema, então realmente haja com consciência, com racionalidade, nada de emoções, porque tem gente que às vezes mistura muito a raiva que tem do ex-marido, a raiva que tem, às vezes o ex-marido já está com outra, aí fica misturando as emoções. Então, assim, é importante você ter racionalidade para conduzir o assunto. Então, assim, é importante também ter pessoas como você que disponibilizam informações, disponibiliza também o seu conhecimento, que você passa muito tempo, né, estudando para poder compartilhar com as pessoas. E gostaria também de você compartilhar o seu contato, o seu Instagram, para que nosso público continue te acompanhando. Bom, meu Instagram é rene.adv, então lá eu dou algumas dicas, falo sobre dia de família, né? Então, caso queiram acompanhar, pode me seguir no Instagram que vão estar bem informados. Perfeito. Obrigada, meu querido, Obrigado. Pela sua participação. Muito obrigada pelos conhecimentos que ele compartilhou com a gente, porque assim, é muito importante. São assuntos que às vezes a gente se pega de surpresa, estoura nas redes sociais, a gente fica se perguntando assim, mas é com o pai, com a avó, quem é que está certo, quem é que está errado?
E aí é importante ter quadros como Direitos e Deveres para que a gente consiga se alienar ainda mais, né, nesses assuntos, nessas questões, tá certo? Vocês gostaram do nosso quadro? Vocês gostaram? Então, próxima terça-feira a gente tem mais quadro Direitos e Deveres para vocês.